E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro com questões importantes que têm movimentado o ambiente do nosso clube. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para opinar sobre cada um dos temas. Sempre lembrando que esse vídeo é feito com o patrocínio do OneFootball, que é um aplicativo muito completo, tem tudo que envolve esse universo do futebol e nessa temporada está transmitindo uma série de competições pelo mundo com destaque para a Bundesliga, em que o Borussia Dortmund, por exemplo, nesse sábado fez uma homenagem ao Cruzeiro e a este canal, ganhando por 6x1 do Wolfsburg. E para assistir esse ou qualquer outro jogo da Bundesliga, você só precisa baixar o app pelo link da descrição, ir na aba Jogos, depois na aba Assista. Aí é só escolher o jogo que você quer ver sem precisar incluir cartão de crédito nem nada. O OneFootball é um aplicativo totalmente gratuito, está disponível tanto para Android quanto para iOS e o link para você baixá-lo está aqui na descrição desse vídeo. O Cruzeiro segue treinando na Toca da Raposa, visando o jogo da próxima terça-feira, 9h30 da noite, Remo e Cruzeiro lá no Pará pela terceira fase da Copa do Brasil. Nessa fase são jogos de ida e volta, né? A partida de volta será no mês de maio aqui em Belo Horizonte. E para essa terça-feira, provavelmente teremos o desfalque do atacante Edu, que teve constatado uma lesão muscular na coxa. E segundo o médico Sérgio Campolina, ele já está em tratamento com um quadro de pouca dor no local. No entanto, não foi passado um prazo de recuperação. Sem dúvidas, entre todos os atletas do elenco do Cruzeiro hoje, o Edu é aquele que faz mais falta, né? Justamente porque é o cara que mete gol. A outra alternativa goleadora que a gente tinha nesse início de temporada já foi embora, que era o Vitor Roque. Então vai ser um desafio pra gente esse jogo contra o Remo. Ainda não tá definido que o Edu realmente não vai viajar, mas provavelmente ele estará de fora e eu acho que nem tem porquê também forçar um retorno correndo o risco de agravar essa lesão. O provável substituto nesse jogo vai ser o Rodolfo, né, que estreou na partida contra o Brusque. Ele não jogou a Copa do Brasil pelo América, então poderá jogar numa boa pelo Cruzeiro. Outra alternativa seria o Vagninho, que jogou centralizado em algumas oportunidades durante o Campeonato Mineiro, mas não agradou tanto, né? Então fica essa dúvida se vai Rodolfo ou Vagninho. Provavelmente os dois vão jogar, tá? Um centralizado e o outro pelo lado do campo. Eu prefiro até que o Rodolfo seja o centroavante, principalmente pela falta de arrancada, né? Um jogador que realmente é bem mais pesado. Quem também tá de fora desse jogo contra o Remo é o zagueiro Eduardo Brock. Para quem não lembra, ele foi expulso de uma maneira até meio estúpida, né? Naquele jogo contra o Tum Tum, já tava 3x0, ele fez uma falta boba lá no meio-campo, tomou o segundo cartão amarelo. E o volante Neto Moura, que recentemente foi contratado junto ao Mirassol, ele já jogou a Copa do Brasil pelo time paulista, né? Inclusive tendo uma boa campanha por lá. Então o Neto Moura, como já jogou a Copa do Brasil por outro time, não poderá jogar pelo Cruzeiro. Mas eu particularmente não acho que é um jogador que vá fazer falta, porque a gente tem vários jogadores ali para posição e o Neto Moura na estreia também não fez nada de muito relevante. A boa notícia fica por conta do retorno de João Paulo. O médico Sérgio Campolina confirmou que ele está liberado para as atividades após fazer um trabalho de prevenção de uma provável lesão que ele sofreria devido ao desgaste. E a medicina esportiva hoje ela realmente é muito avançada, né? É claro que você não consegue evitar todas as lesões, isso seria impossível, mas eles fazem muitos exames com os atletas ali após a partida, né? Estão sempre monitorando também através daquele GPS que é meio que um sutiã ali para observar toda a movimentação do atleta, batimento, enfim, caras. Realmente hoje tem muito estudo envolvendo essa área e o caso do João Paulo ter ficado fora 2 partidas foi porque identificaram que tinha um risco muito grande de uma lesão grave, né? Uma lesão que poderia deixar ele de fora muito tempo do time. Foi feito o trabalho, o jogador tá bem agora, deve ser titular na terça-feira inclusive. E eu vi alguns comentários até no último vídeo, algumas pessoas questionando sobre o excesso de lesões musculares aí nos jogadores do Cruzeiro, né? Porque o João Paulo ficou de fora, o Fernando Canezinho também teve uma lesão. Eu não acho que o Cruzeiro esteja aí com excesso de lesões, tá? Particularmente acho que o número é bem baixo, bem irregular inclusive. Mas, gente, no futebol os jogadores se machucam mesmo, né? Quando você tem um modelo de jogo mais intenso, igual é proposto aí pelo Paulo Pessolano, acho que é até natural que os jogadores se machuquem um pouco mais, porque eles precisam correr mais. E se a gente compara o futebol que é praticado em 2022, mesmo sendo numa Série B, que não é o mais alto nível técnico possível, mas se a gente compara com o que era o futebol na década de 90, por exemplo, que foi um período que eu acompanhei, hoje os jogadores correm muito mais, eles se desgastam
desgastam muito mais, então naturalmente eles vão também se lesionar mais. E aí, se a gente puxar pela memória, quando o Cruzeiro jogava naquela retranca do caralho durante os anos de Mano Menezes aí, os atletas também se machucavam. Alguns atletas, inclusive, se machucavam muito, né? A gente pode falar, por exemplo, do Robinho, que era um meia importante e um jogador que ficava muito tempo no departamento médico, porque tem uma certa propensão do atleta também. Então eu não acho que seja algum erro da comissão técnica do uruguaio que esteja causando essas lesões. Acho que é uma questão pontual, eventualmente vai acontecer. Por exemplo, o Felipe Machado, que teve uma lesão, foi um trauma no pé decorrente de um pisão, não tem nada a ver com lesão muscular. O que o Marco Antônio machucou, eu sinceramente não entendi muito bem. Ele simplesmente deu uma sumida das relações e falaram que ele tá machucado, né? Os casos do Sidney lá de trás, é um jogador que estava sempre machucado, então não dá pra falar que é culpa do Cruzeiro, porque isso já acontecia todo ano no Betis. E acho que o Cruzeiro tem profissionais bem competentes aí que vão identificar se em algum momento precisar da comissão técnica dar uma segurada, né? Reduzir um pouco os trabalhos físicos, mas eu particularmente acho que jogador precisa ter esforço mesmo, eventualmente vai ter lesão. É por isso que os elencos são grandes e por isso que a gente tem tantas opções, né? Sabemos que existe também um problema no calendário, né? São muitos jogos, mas acho que nesse momento particularmente o Cruzeiro nem tá vivendo isso, né? A gente tá conseguindo ter jogos um pouco mais espaçados nesse início de Série B, agora nessa próxima terça o jogo de Copa do Brasil, e tomara que a gente consiga trazer um bom resultado, mais ninguém se machuque, quem tá de fora volte logo, né? Porque a gente precisa do plantel inteiro. O elenco do Cruzeiro já não é tecnicamente brilhante, todo mundo sabe disso. E se a gente puder lidar bem com o mínimo de jogadores machucados possível, para que o Pessolano possa escolher livremente entre todos os 40 jogadores que tem no plantel, melhor pra gente. Indo para transferências, o William Potker foi emprestado ao Avaí até o final da atual temporada. Ele estava no Al Wasl dos Emirados Árabes, onde fez 15 jogos com 2 gols e 4 assistências, mas não vinha mais sendo aproveitado. O empréstimo na Arábia ia até o final de junho e o clube tinha a opção de comprar o passe dele, né? Mas a verdade é que o William Potker só jogou no segundo semestre do ano passado. Nesse ano ele não vinha sendo mais aproveitado, acho que nem estava inscrito, inclusive, porque nem relacionado mais para os jogos foi, né? Tem aquela questão do limite de estrangeiros, aí eu já falei, chegou o Gilberto, né, ex-atacante do Bahia por lá, o Potker perdeu espaço, os árabes devolveram ele antes do prazo, porque apareceu essa possibilidade do jogador ir atuar no Avaí, que está na Série A do Brasileiro. Durante essa última semana aconteceu até um negócio engraçado, né, porque foi publicada uma rescisão de contrato do William Potker com o Cruzeiro, até alguns setoristas confiáveis falaram sobre isso, depois apareceu um novo contrato do William Potker com o Cruzeiro SAF. Então, basicamente, pelo que foi informado lá pelo Samuel Venâncio, o William Potker fez um novo contrato com o Cruzeiro e reduziu o valor do salário. Aí fica o meu questionamento, né? Ele reduziu o valor do salário e aumentou o prazo do contrato? Porque isso ninguém falou até agora. E se tem uma coisa que eu duvido muito é que o William Potker fosse fazer uma caridade pro Cruzeiro e falar assim, não, meu salário tá muito alto mesmo, vamos abaixar isso aí, me paga menos porque eu não joguei porcaria nenhuma, agora eu vou lá pro Avaí, né? E outra informação que eu também não sei é se o Avaí vai pagar 100% dos salários dele ou se o Cruzeiro vai arcar com um pedaço. Então ficam essas dúvidas, mas é fato que até dezembro o William Potker joga no Avaí, ano que vem esse craque está de volta. O diretor de futebol Pedro Martins apresentou um balanço do início da gestão de Ronaldo no Cruzeiro. Segundo ele, os cortes realizados no departamento de futebol vão gerar uma economia de 55 milhões de reais durante o ano. Mas como o Pedro deixou bem claro, não é que o Cruzeiro tem agora 55 milhões de reais de bobeira livre para a gente gastar e poder contratar jogadores. Não tem nada a ver com isso. A questão é, no balanço projetado da temporada, o Cruzeiro teria um gasto muito maior e eles conseguiram reduzir o rombo em 55 milhões, tá? Porque hoje o Cruzeiro é um clube deficitário. Além das contas que o clube já tem que pagar naturalmente, né? Logística, salário de jogadores e tudo mais, a questão dos fornecedores, tem também a questão das dívidas que o Cruzeiro tem. E as dívidas, elas sempre estão aumentando por causa de multas e por causa de juros. E considerando o elenco que o Cruzeiro tem hoje, embora não seja aí o melhor plantel da nossa história, definitivamente passa bem longe disso, né? Eu não acho
acho que o elenco do Cruzeiro hoje seja pior do que a gente tinha na última temporada, por exemplo, né? E a gente está conseguindo reduzir custos e ter um elenco que provavelmente, pelo menos eu espero assim, se prove ainda mais competitivo do que era nas últimas temporadas. Em 2020 o nosso elenco era muito mais caro, em 2021 ele deu uma diminuída, mas ainda era um valor muito alto, tanto que a gente fechou no prejuízo, e nessa temporada agora nós vamos provavelmente fechar no prejuízo de novo, tá? O Ronaldo vai ter que injetar dinheiro no Cruzeiro para que as contas fiquem minimamente equilibradas. E o clube deve também buscar reduzir o seu endividamento nos próximos meses. Tem aquela questão que o Ronaldo assume o pagamento de algumas dívidas, né? As dívidas na FIFA, as dívidas tributárias, e com relação às dívidas da associação, né? As dívidas trabalhistas, por exemplo, essas aí o Cruzeiro vai tentar através daquela recuperação judicial ou extrajudicial. Isso ainda não está muito bem definido, mas o clube certamente vai tentar. Ô Emerson, mas o Cruzeiro não precisa investir mais nessa temporada porque a gente precisa de qualquer forma subir de volta para a Série A? Sim, nós precisamos subir de volta para a Série A. A questão é, se fosse uma simples relação entre maior investimento igual sucesso dentro de campo, a gente teria subido em 2020, que a gente tinha disparadamente a maior folha salarial do futebol brasileiro na Série B, né? Na Série A não tem nem comparação. No ano passado, o Vasco, salvo engano, gastava mais que o Cruzeiro, mas era uma coisa parecida também. Então, gente, essa é uma das provas do que mudou efetivamente na gestão do Ronaldo, nessa gestão que se propõe ser profissional, né? Hoje, as contas elas precisam passar por uma aprovação e não dá para acontecer igual era na época que a gente tinha o conselho, presidente e tudo mais, que um faz a contratação do jogador, não paga e deixa pro próximo, né? Não tem como ficar mais deixando para conta do Abreu. Agora o negócio tem um dono, tem um Ronaldo, e ele não vai querer tomar prejuízo. O Pedro Martins também falou um pouco sobre questão de renovações contratuais, né, do zagueiro Eduardo Brock e do volante Adriano. Disse que as conversas estão caminhando e ele se disse otimista para que os dois atletas assinem as renovações de contrato. Eu particularmente ficaria bem mais otimista, inclusive, se o Brock fosse embora, não se ele renovasse, mas o Adriano eu acho que é uma boa notícia e tomara que tudo esteja logo sacramentado com relação ao volante. E quem renovou o contrato com o Cruzeiro foi o goleiro Otávio, de 16 anos e uma das grandes promessas do clube, que já era titular do Sub-17 desde o ano passado. Ele assinou seu primeiro vínculo profissional, que vai até abril de 2025. É importante lembrar que esse primeiro contrato profissional só pode ser assinado por no máximo 3 anos, né? A gente viu isso com várias negociações que foram mal feitas na época do Itair Machado. Mesmo que o jogador assine por 5 anos, a FIFA só reconhece os 3 primeiros. Então que o Otávio siga o desenvolvimento dele no Sub-17, futuramente vire o goleiro do Sub-20 também, numa progressão natural, pode ser o camisa 1 do Cruzeiro no futuro. Isso aí é realmente o tempo que vai nos dizer. Mas que ele é bom goleiro e que ele tem talento, isso é inegável. E para pegar esse gancho de categoria de base, fechar com o último ponto que foi abordado pelo Pedro Martins, é que muitos atletas foram dispensados da base do Cruzeiro nesses últimos meses porque tinham 210 jogadores nas categorias de base do clube, que trabalhava com 4 categorias. Eu não falei errado não, viu gente? Tinha 210 jogadores de base do Cruzeiro divididos em 4 categorias, o que dá em média mais de 50 atletas por categoria. Aí eu te faço uma pergunta: como é que um treinador vai dar treino, vai observar e vai conhecer 50 jogadores que estão dentro do campo? Isso é um negócio extremamente bizarro que atrapalha inclusive o desenvolvimento dos próprios atletas, né? Porque provavelmente tinham jogadores que, além de jogar muito pouco, eles nem conseguiam ter sessões de treino adequadas, porque tem muita gente pro técnico observar, e ainda que tenha auxiliares ali, cara, você vai acabar perdendo jogadores de talento simplesmente porque não consegue ver o cara no campo. E aí a gente tem que lembrar que durante a gestão do Gustavo Ferreira, né, que foi o diretor da base do Cruzeiro até o início dessa temporada, quando foi mandado embora, o Cruzeiro fez uma baciada de contratações pro Sub-20, pro Sub-17, foi um absurdo, tá? Esse inchaço aconteceu realmente durante a chegada, ou durante o período em que o Gustavo foi o diretor, né? Ele que foi indicado pelo David depois de ter feito um trabalho no Jabaquara. Acho que pelo balanço que o Pedro apresentou, por tudo que foi falado, por tudo que tem sido feito, né? Que a gente tem visto efetivamente dentro de campo, até com a saída de alguns jogadores que a gente não gostaria que saíssem, a ideia do clube realmente é enxugar
tentar diminuir os prejuízos nesse primeiro momento e tentar ser competitivo na Série B para buscar o acesso. Acredito que é possível sim que para o segundo turno da competição seja contratado mais algum jogador, mas acho que não é o nosso papel ficar a todo momento cobrando contratação. Vamos ver os caras que chegaram em campo primeiro, porque tem uma galera que ainda nem estreou, outros atletas que tiveram pouquíssimos minutos em campo, né? E acho que aquele discurso do Ronaldo, do pessoal da gestão dele, de tornar o Cruzeiro um clube sustentável, isso é muito bom pra gente, pra nós torcedores, tá? Que o Cruzeiro seja um clube que consegue gerar receitas que paguem as suas próprias dívidas, né? As suas despesas, que a gente pare de tomar prejuízo, porque isso vai fazer com que a gente não seja dependente nem do Ronaldo, nem de qualquer outro possível dono no futuro, porque depois de 5 anos o Ronaldo pode também vender o clube. E não cai nessa esparrela que muita gente está insistindo, mas o Ronaldo não vai investir no Cruzeiro. Não vai investir em grandes contratações mesmo, isso aí é um fato. Só que para o Cruzeiro operar durante essa temporada, ele vai ter que botar dinheiro, não apenas pela questão das dívidas na FIFA e tudo mais, mas até para a questão de pagar o salário do pessoal. E até hoje o Cruzeiro está pagando tudo em dia, e esse é sim um dos nossos diferenciais para conseguir subir esse ano. E eu sei que a gente tem uma tendência natural a se comparar com outros clubes que viraram SAF, especialmente o Botafogo, que não deveria ser uma base comparativa, já que eles estão na Série A, até mesmo com o Atlético Mineiro, que tem aí um sugar daddy botando dinheiro. Olha, gente, o que eu digo para vocês é o seguinte, é uma coisa que muita gente falava para os cruzeirenses lá em 2018 e a grande maioria teimou em não ouvir, né? Tudo isso pode parecer muito bom, muito positivo, muito espetacular na hora, mas uma hora a conta chega, e quando essa conta chega, ela nunca é barata. Eu encerro esse vídeo por aqui. Se você gostou, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e use os comentários para opinar sobre cada um dos assuntos. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!